Olá, meus queridos alunos, vamos aqui com a nossa aula de História. Tá? Então, eu convido vocês a pegar o nosso livro de História na página 15 e vamos continuar estudando dentro da nossa habilidade, né, de investigar, de estudar, de compreender o movimento de migração e imigração pelo mundo. E aí nós vamos estudar agora um caso específico, que são os brasileiros pelo mundo, ou seja, os casos dos brasileiros que saíram do nosso país para viver em outros países. Então, o governo brasileiro calcula que atualmente pouco mais de 3 milhões de brasileiros moram no exterior. Então, esses brasileiros vivem principalmente nos Estados Unidos, no Japão, no Paraguai, em Portugal, na Espanha e no Reino Unido. Então, essas imagens, essas fotos aí da página 15, na primeira vai nos mostrar brasileira vota nas eleições presidenciais no Brasil, em Madrid, Espanha, em outubro de 2014. Tá? Então, vejam, existem pessoas no Brasil que, por diversos motivos escolheram outro país para viver. Isso não significa que eles deixaram de ser brasileiros. Eles continuam sendo brasileiros, inclusive mantêm o seu direito a voto, né? Então a pessoa mora lá na Espanha, lá nos Estados Unidos, em época de eleições presidenciais, eles também votam, né? Votam e escolhem o presidente do Brasil. Essa outra imagem, outra grande comunidade brasileira fora do país está no Paraguai, próximo à fronteira com o Brasil. São chamados brasiguaios, família de brasileiros que moram no estado de Quanguaçu, no Paraguai. Essa foto de 2017. Né? Então, o Paraguai, aqui um país vizinho do Brasil, é um dos países que mais tem brasileiros. E esses brasileiros vão para o Paraguai fazer o quê? Trabalho, né? Vão montar lá suas fazendas de soja, né? E vivem nessa fronteira. Então, existem muitos brasileiros que vivem nesse processo migratório pelo mundo. Então, a imigração para o Japão é um caso especial, pois esse país possui regras facilitadas para descendentes japoneses ou para quem é casado com eles. Esses imigrantes é chamado no Japão de dekasegi. Nos últimos anos, a imigração para o país tem diminuído e muitos brasileiros que foram para o Japão estão voltando. Então, existe hoje uma comunidade muito grande de brasileiros indo morar no Japão. Isso acontece porque no passado houve uma emigração de japoneses para o Brasil, tá? Então, muitos japoneses vieram para o Brasil para trabalhar, para montar fazenda, criaram suas famílias, se casaram, né? Com um brasileiro, com nativos brasileiros, tiveram família, tiveram descendentes. Então, o governo japonês ele facilita a entrada desses descendentes de japoneses. Então, quem é brasileiro, que nasceu no Brasil, mas é descendente de japonês, pode voltar a morar no Japão com muita facilidade. Então, esses imigrantes são chamados no Japão de dekasegi, né? Ou seja, são descendentes de japoneses que moram em outros países. Então, além de pessoas que migram legalmente, também existem a imigração ilegal, ou seja, pessoas que vão morar em outros países sem permissão para viver lá. Para esses imigrantes, que em muitos casos chegam ao país sem ter onde morar, é preciso oferecer abrigo e apoio para a emissão de documentos, ajuda na procura de empregos e acesso a serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Veja a seguir o caso de brasileiros que tentam migrar para os Estados Unidos de maneira ilegal. Então vamos acompanhar esse pequeno relato de uma situação de brasileiros que tentam imigrar ilegalmente nos Estados Unidos. Navio de cruzeiros que circulam entre a Flórida e o Caribe se tornaram uma alternativa para brasileiros que tentam migrar ilegalmente para os Estados Unidos. Segundo o governo do Brasil, 90 pessoas foram detidas só em 2015 nas Bahamas, ao tentar chegar à costa dos Estados Unidos sem a documentação adequada. No caso dos que partem das Bahamas, os imigrantes têm de voltar ao arquipélago e de lá são obrigados a retornar ao Brasil.
Em outros casos, os imigrantes podem ficar detidos nos Estados Unidos e ser deportados por ordem de um juiz de imigração. Então, existem casos de brasileiros que saem do nosso país para viver em outros países à procura de trabalho, à procura de estudos ou à procura de conhecer a cultura, aprender outra língua, né? São vários os motivos que levam as pessoas a saírem do nosso país e a viverem em outro país. Existem também aqueles que buscam a imigração ilegal. O que é a imigração ilegal? São aquelas pessoas que tentam entrar em outro país sem a devida documentação. Importante a gente dizer que para você entrar em determinado país, você precisa de um documento chamado visto, tá? Então, como é que se entra em outro país? Por exemplo, eu quero ir para os Estados Unidos. Para mim, ir para os Estados Unidos não basta ter uma passagem de avião, ou de navio, ou de ônibus, né? Eu primeiro preciso ir a um local, uma sede do governo americano, que tem nos países, que chama-se embaixada. Então, eu vou na embaixada dos Estados Unidos, né? Vou pegar o meu passaporte, que é uma espécie de identidade internacional. Quem viaja para outro país obrigatoriamente tem que tirar um passaporte, né? Que é esse documento que demonstra ou que mostra que eu sou brasileiro, estou em viagem, estou tendo autorização para entrar naquele país. Então, com o meu passaporte, eu vou na embaixada americana e vou pedir autorização para entrar no país, para entrar nos Estados Unidos. E aí vai passar por uma entrevista, eles vão perguntar por que você quer ir, você está indo aos Estados Unidos para trabalhar, para estudar, para passear, né? Qual é o motivo da sua ida? Então, diante dessas suas explicações é que eles vão autorizar ou não, tá? Então, não basta ir na embaixada, mas precisa da autorização, que essa autorização chama de visto. Então, eles vão carimbar no seu passaporte esse visto, lhe autorizando a entrar. Então, existem alguns vistos que são vistos de turistas, ou seja, aquela autorização apenas para você ir fazer uma visita turística, de 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, e depois retornar. Acontece, uma das formas de imigração ilegal é essa, né? As pessoas retiram o visto de turista, vão para outro país, quando acaba o tempo que ela deveria ficar lá, ela não retorna para o seu país de origem, ela fica lá morando ilegalmente. E existem também outras formas de se entrar ilegalmente, né? Por vias marítimas, por vias terrestres. Atualmente no mundo a gente vive uma crise de imigração, né? De pessoas que moram num país e que estão sendo obrigadas a sair de seus países por causa da guerra, por causa da fome, por conta da miséria, estão buscando outros países para viver. No Brasil, atualmente, especialmente na nossa cidade, nós temos a presença de venezuelanos que fugiram do seu país por conta da crise econômica e política do seu país. Então, eles saíram do seu país natural da Venezuela, entraram no Brasil e o governo brasileiro acolheu esses imigrantes, né, e espalhou eles por várias regiões para que eles pudessem viver. E muitos desses venezuelanos vieram para a nossa capital, para a nossa cidade. Então, Teresina hoje tem imigrantes venezuelanos que vivem na nossa cidade, tá? Então, são pessoas de outros países que estão sendo acolhidas, que recebem comida, recebem abrigo, estão aprendendo o nosso idioma e futuramente vão ser incluídos na nossa sociedade para trabalhar aqui no Brasil, tá? Então, esse é um exemplo clássico das imigrações existentes no nosso mundo, ok? Agradeço a todos pela atenção e até a nossa próxima